Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. IBAMA aplica multa diária de R$100 mil à mineradora Vale por não cumprir plano de salvamento da fauna atingida pela lama em Brumadinho. O presidente Jair Bolsonaro pode ter alta esta semana. Ele está fora da unidade de terapia semi-intensiva e já despacha no quarto do hospital. Tragédias anunciadas, como as da Boate Kiss em 2013, Mariana em 2015 e Brumadinho e Ninho do Urubu agora, têm uma fórmula comum: ganância. Empresas assumem riscos para reduzir custos. Leniência. Poder público tem dificuldades para fiscalizar. E impunidade. Ninguém foi preso pelas mortes causadas. O fio condutor é a crise ética que não está só entre os políticos. O corpo do jornalista Ricardo Boechat, morto aos 66 anos na queda de um helicóptero em São Paulo, é velado no Museu da Imagem e do Som. Nos Estados Unidos, republicanos e democratas chegam a um acordo para evitar a paralisação do governo, mas os termos que não prevêem a construção do muro ainda precisam ser aprovados pela Casa Branca. E começa hoje em São Paulo a Campus Party, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. No esporte, atualizações sobre a vistoria pela qual passou o CT Ninho do Urubu do Flamengo no Rio de Janeiro. E a competição Morro Abaixo, que passa no meio de favelas, carros, escadarias, a uma velocidade que ultrapassa os 50 km por hora de bike. A Campus Party, um dos maiores festivais de tecnologia, ciência e cultura geek em São Paulo, abriu as portas agora, ao meio-dia. Este ano, a feira trará muitas novidades e promessas para o setor. São 6.500 barracas, que abrigam 8.000 pessoas. Aqui a gente encontra muito conteúdo, muita gente que já viveu muito da nossa área e tem muito para passar para a gente. Durante a noite, eles dormem neste pavilhão. E aí, como foi dormir aí dentro hoje? Hoje foi complicado, porque meu colchão tá furado. Dentro das barracas, apenas colchão inflável e muita bagagem. A Marília veio de Pirapora, Minas Gerais. Tem mala, tem maquiagem, tem mochila, tem espaço, não tem espaço, tem um monte de coisa. A Campus Party é o principal evento de tecnologia do país e um dos maiores do mundo. A 12ª edição coloca à disposição dos participantes internet a uma velocidade de 40 gigas. Uma pessoa comum, por exemplo, poderia baixar o seu seriado favorito em 50 segundos e a internet suficiente para alimentar toda uma cidade. Essa parte aqui é uma arena, onde os campuseiros ficam boa parte do tempo e trazem os próprios computadores. E muitos, olha só, são personalizados. Esse aqui já deu para notar de quem que ele é fã, né? Douglas, por que trazer o próprio computador para cá? A gente traz os computadores personalizados, que é os Case Mod, para poder expor aqui e participar do campeonato de Case Mod no final da Campus Party. A Campus Party fica até sábado no pavilhão de exposição do Center Norte, em São Paulo. E uma dica, a partir de amanhã, eventos com música, simuladores e dicas de startups são gratuitas em uma das arenas. É só chegar. Não precisa de credencial, não precisa nem de inscrição, você vem visitar, pega a família e vem no fim de semana. É onde fica a nossa área de drones, por exemplo, que é super interessante para conhecer, ver os pilotos profissionais ali, robótica, muita coisa bacana. O presidente Jair Bolsonaro tem avanço na recuperação e volta a despachar do hospital em São Paulo. O repórter Eduardo Campos está lá no hospital, tem outras informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro deixou ontem a unidade de terapia semi-intensiva e foi transferido para um apartamento aqui no Hospital Albert Einstein, que fica na zona sul de São Paulo. Agora, o último boletim médico divulgado diz que foi suspensa a alimentação pela veia e pela primeira vez, depois da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, ele se alimentou com alimentos sólidos. A gente tem imagens agora das redes sociais, onde Jair Bolsonaro postou fotos se barbeando e também despachando com integrantes do governo. Estiveram aqui os ministros Sérgio Moro, da Justiça, Fernando Azevedo, da Defesa e também Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Esteve também aqui presente o governador de São Paulo, João Dória. Assim que o governador saiu, ele disse que a expectativa é que Bolsonaro deixe o hospital ainda esta semana. Ana. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. O ministro Luiz Fux suspendeu 2 ações que tramitavam no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro, uma por injúria e outra por apologia ao crime.
As duas se referem a uma discussão com a deputada Maria do Rosário do PT, quando o então deputado federal e hoje presidente da República disse que ela não merecia ser estuprada porque era muito feia e não fazia o seu tipo. Ao suspender as ações, o ministro Fux citou o dispositivo da Constituição que não permite responsabilizar o presidente por atos cometidos antes do mandato. Os dois processos ficarão suspensos até que Bolsonaro deixe o cargo. Os corpos do jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, e do piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, estão sendo velados em São Paulo. Eles morreram ontem na queda do helicóptero que vinha de Campinas, à capital paulista. As causas do acidente ainda são investigadas. O jornalista Ricardo Boechat voltava de uma palestra em Campinas, interior de São Paulo, e seguia em direção à sede do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, zona sul da capital. O helicóptero em que ele estava caiu no início da tarde desta segunda-feira, próximo a uma alça de acesso da rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu num caminhão. A aeronave pegou fogo. Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci morreram na hora. A frente do caminhão ficou completamente danificada. Neste vídeo, algumas pessoas tentam ajudar o motorista a sair do veículo. O cara tá bem. João Adroaldo teve apenas escoriações leves e prestou depoimento sobre o acidente. Segundo a polícia, o helicóptero teria tentado pousar na rodovia. Ainda não se sabe se a aeronave teve alguma pane. O helicóptero era um Bell Jet Hanger 206. Tem capacidade para transportar até 5 pessoas e é considerado um modelo muito seguro. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, abriu uma investigação sobre o acidente. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava em situação regular. A inspeção anual de manutenção valia até maio. O helicóptero pertencia à empresa RQ Serviços Aéreos Especializados e tinha autorização para prestar serviços de aerofotografia, aeroreportagem e aerofilmagem. Qualquer outra atividade remunerada fora das mencionadas não poderia ser prestada. Um procedimento administrativo foi aberto para apurar que tipo de transporte era realizado no momento do acidente. Ainda segundo a ANAC, a empresa foi multada em 2011 por atividade irregular. O piloto, Ronaldo Quattrucci, era dono da aeronave e tinha 20 anos de experiência. O jornalista Ricardo Eugênio Boechat nasceu no dia 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, na Argentina. Era casado e tinha 6 filhos. Iniciou a carreira no jornalismo em 1970, no Diário de Notícias, no Rio de Janeiro. E desde então passou por diversos jornais do país, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Na TV passou pela Rede Globo e pelo SBT. Atualmente era âncora da Rádio Band News FM e do Jornal da Band. Também era colunista da revista Isto É. Em 1994, Boechat participou do Roda Viva como entrevistador do sociólogo e cientista político Hélio Jaguaribe. Ele ganhou 3 prêmios ESSO e é o maior ganhador da história do Prêmio Comunique-se. No final dos anos 90, lançou o livro Copacabana Palace, um hotel e sua história. Em nota oficial, a Presidência da República expressou pesar e afirmou que o país perde um dos principais profissionais da imprensa. Colegas se manifestaram sobre a perda. Mediava os debates presidenciais e aí fiz essa charge. Em qualquer debate, seja como for, vence o mediador, porque ninguém mais ponderado do que o mediador, principalmente sendo o Boechat. Ele era um ser humano generoso e foi, na sua geração, um dos melhores jornalistas do Brasil, um dos mais premiados e um dos mais interessantes. Ricardo Boechat tinha o jornalismo no sangue, é reconhecido pela sua ética, independência, crítica. Foi um defensor da democracia, da transparência e da liberdade de imprensa. O Grupo Bandeirantes prestou uma homenagem a Ricardo Boechat no encerramento do Jornal da Band, que ele diariamente apresentava. O corpo de Ricardo Boechat é velado desde ontem à noite no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. O velório é aberto ao público e a repórter Maria Manso acompanha a passagem de amigos, fãs e familiares pelo local. Boa tarde, Maria. Oi, Ana. Olá a todos. Já são mais de 12 horas de velório, uma fila interminável de fãs, admiradores, parentes e amigos do Boechat continua aqui passando em frente ao caixão, mas olha só, o que mais chama a atenção é a mãe, Dona Mercedes, e a esposa do Boechat, como ele mesmo chamava, a Doce Verusca. Como ele falava muito delas durante as transmissões nos programas de rádio e de televisão, as pessoas anônimas
que estão vindo aqui prestar essa última homenagem ao Boechat também se sentem próximas, íntimas e com a necessidade de consolar as duas. Por isso, elas estão recebendo muitos abraços e também muita emoção. O caixão do Ricardo Boechat está ali em cima do palco aqui do Teatro do MIS. Várias homenagens já, várias pessoas colocaram também peças ali em homenagem ao jornalista que nos deixou de forma tão inesperada e trágica. O velório aberto ao público deve ser encerrado por volta das 2h da tarde, quando então o corpo vai ser levado para Itapecerica da Serra para uma cerimônia fechada de cremação. A cobertura completa sobre o velório do jornalista Ricardo Boechat você pode acompanhar no Jornal da Cultura às 9h15 da noite. Ana. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Muita tristeza compartilhada entre familiares, fãs e também entre os colegas. Aldo. R$100 mil por dia. Esse é o valor da multa aplicada pelo IBAMA à mineradora Vale por descumprir plano de salvamento dos animais atingidos pela lama da barragem de Brumadinho. O trabalho de resgate continua mais de 2 semanas depois da tragédia. O valor imposto à companhia é o máximo previsto para esse tipo de infração. O IBAMA disse que a multa diária continuará a ser aplicada até que a mineradora execute de forma integral e satisfatória o plano de salvamento dos animais atingidos pelo desastre da barragem do Feijão. Entre as medidas exigidas está a instalação de um centro de triagem e de um hospital de campanha para atendimento dos animais resgatados. De acordo com o IBAMA, a Vale foi notificada em 26 de janeiro para iniciar a aplicação imediata do plano de salvamento da fauna, com entrega de um relatório diário sobre os animais resgatados. Mas, segundo o órgão, os relatórios enviados pela empresa não atendem às exigências estabelecidas na notificação. E os agentes ambientais constataram atrasos na instalação dos centros de atendimento. Além desta autuação, o IBAMA já aplicou outras 5 multas à Vale, que totalizam R$250 milhões. Boate Kiss, barragem Mariana, barragem Brumadinho, CT do Flamengo. Dramas previsíveis e evitáveis num país com problemas crônicos em cumprir leis e fiscalizar condutas. Brumadinho, Mariana, Centro de Treinamento do Flamengo, Boate Kiss. Todos crimes com mortes, mas ainda sem culpados julgados e presos. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, não temos uma sequência de tragédias. Estamos colhendo desatenção e desleixo. Nós temos sim uma crise ética que é bastante longa e ela não é exclusiva da atividade pública. Ela invade o conjunto da sociedade. E o principal marca é a incompetência que resulta do descuido, do desleixo, da desatenção em relação àquilo que é a vida da comunidade, a proteger a comunidade. Para este jurista, o setor privado desenvolveu uma estratégia para driblar a punição, a fragmentação do serviço. Ninguém é o responsável pelo risco que aquela atividade econômica gera, né? Eles fragmentam as atividades. Então, uma pessoa fiscaliza uma parte, outra pessoa fiscaliza a outra. E quando ocorre um acidente, como no caso das mineradoras, você não consegue detectar quem é o autêntico responsável por aquilo. Além disso, quando a punição é econômica, a empresa acaba repassando para o próprio consumidor o valor da multa, por exemplo, aumentando o valor dos serviços ou dos produtos que vendem. E o que é pior, algumas vezes o setor acaba lucrando com a própria tragédia. No caso de Brumadinho, por exemplo, como a produção do minério de ferro diminuiu, o valor no mercado internacional da tonelada do produto aumentou, atingindo o maior valor dos últimos 2 anos. Por tudo isso, a justiça, além de ser mais rápida, também precisa mandar prender e fechar. Uma das estratégias que o pensamento jurídico tem produzido nos últimos anos e algumas das ações que estão sendo movidas pelo Ministério Público buscam ou responsabilizar a empresa, criando multas muito fortes, isso na área ambiental, ou pegando toda a estrutura hierárquica da empresa. Aquele velho argumento, eu sou o presidente, eu não sabia de nada, isto não mais prevalece nos tribunais. Você pode punir uma empresa até o ponto de fechá-la, por exemplo.
Né? Isso não existia no direito anterior. Né? E a outra é a punição penal dos próprios agentes que dirigem esse setor empresarial. Mas para que crimes como os que vêm se repetindo parem de acontecer, também será preciso uma mudança de todos, começando por nós e chegando aos presidentes das empresas. O jeitinho é uma desgraça, o jeitinho é que faz com que nós sejamos uma sociedade violenta, uma sociedade com altos índices de corrupção e com acidentes dessa natureza. A legislação atual necessita de um adensamento maior de responsabilizações individuais. Mas, por outro lado, também a aplicação dessa legislação com rigor mais expressivo, ela é decisiva. Do contrário, nós passaremos anos e anos lamentando de novo, e de novo, e de novo. Uma mudança nos costumes é urgente, não adianta só esperar que a legislação mude ou que o poder público faça alguma coisa. Cada um no seu quadrado, os empresários precisam tomar essas atitudes diferentes. Como se já fosse pouco, tudo que nós vimos nesta semana, mais um incêndio colocou em risco a vida de atletas, numa situação muito parecida com a que nós vivemos no Ninho do Urubu. Não é isso, Cadu Cortez? É isso aí, Aldo. Ana, mais um incêndio que a gente pôde acompanhar, atingiu o futebol carioca na tarde desta segunda-feira. Foi no alojamento onde estavam os jogadores do Bangu, uma equipe do Rio de Janeiro, no bairro Campo dos Afonsos, na zona oeste do estado. Um quarto teria começado a pegar fogo e cerca de 10 minutos depois foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. 2 atletas foram encaminhados para o Hospital da Aeronáutica, um deles recebeu alta já no início da noite. Agora a gente traz mais informações também a respeito do incêndio que matou 10 garotos no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Hoje de manhã, o CT passou por uma vistoria. Vamos ver. Autoridades realizaram a inspeção no Centro de Treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu, na manhã de hoje, para definir se há necessidade de interdição. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura do Rio de Janeiro chegaram ao local antes das 10 horas da manhã. A polícia e o Ministério do Trabalho também participaram da visita. O objetivo é apurar possíveis irregularidades no local, onde 10 garotos morreram e outros 3 ficaram feridos em um incêndio na última sexta-feira. E apenas para atualizar, acabou de terminar a vistoria, informação que chega aqui pelos principais portais também, a vistoria que foi feita pelo Ministério Público, Secretaria de Urbanismo e pelo próprio Ministério Público também, e vai ser avaliada a possibilidade de interdição do local, que também recebe, obviamente, o time profissional. A equipe do Flamengo se prepara para o jogo da quinta-feira contra o Fluminense, fazer a primeira partida da semifinal da Taça Guanabara. Esse jogo, que era para ter acontecido no final de semana, foi cancelado por conta do incêndio. No último final de semana, Valparaíso, no Chile, recebeu uma das maiores competições de mountain bike downhill, o Cerro Abajo, o Morro Abaixo. Vamos ver como foi. 3, 2, 1, Um percurso novo, mais longo e assustador. A organização aproveitou a topografia acidentada da cidade portuária de Valparaíso, no Chile, para criar obstáculos malucos por escadarias, telhados, paredes e veículos. E o chileno Pedro Ferreira levou a melhor no Cerro Abajo e quebrou um jejum. Havia 7 anos que nenhum representante do Chile levava o título e ainda teve dobradinha, já que o segundo colocado foi o compatriota Felipe Agurto. O terceiro lugar ficou para o tcheco Tomás Slavik. 3 brasileiros também estiveram presentes e eles chamaram a atenção. Os estreantes Lucas Borba e Gabriel Giovannini, com pilotagens sólidas, seguidos por Bernardo Cruz, que ficou na 8ª colocação, os 3 em top 10. Coragem. A seguir, nos Estados Unidos, republicanos e democratas chegam a um acordo para evitar a paralisação do governo, mas os termos que não prevêem a construção do muro ainda precisam ser aprovados pela Casa Branca. Meu adeus a Gordon Banks, o goleiro inglês, autor da defesa do século contra Pelé. A gente volta aí. Na Espanha, 12 políticos catalães começam hoje a ser julgados pela tentativa fracassada de declarar independência da região Catalunha. Os líderes separatistas contrariaram uma ordem da justiça em outubro de 2017 e declararam a independência da Catalunha depois de um referendo.
9 dos 12 réus também enfrentam acusações de desvio de recursos públicos e de rebelião, crime que fere a Constituição espanhola. O Ministério Público pede penas de 7 a 25 anos de prisão. A defesa dos acusados afirma que houve apenas crime contra a ordem pública, quando as forças do Estado usaram violência para reprimir a votação do referendo. 500 testemunhas serão convocadas, entre elas o ex-primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, e os policiais enviados de Madrid a Barcelona para reprimir o referendo. Na lista de réus não consta o nome de Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, que continua exilado em Bruxelas depois de ser destituído por Mariano Rajoy, que dissolveu o parlamento da região espanhola após a declaração de independência. O julgamento pode durar cerca de 3 meses, até que os 7 juízes do Supremo Tribunal Espanhol decidam o destino dos acusados. Manifestantes e políticos catalães chamam o julgamento de um grande circo e do maior espetáculo judicial penal da Espanha. Parlamentares norte-americanos chegam a um acordo preliminar numa tentativa de evitar nova paralisação do governo. O pacto, que depende do aval da Casa Branca, não inclui os quase 6 bilhões de dólares que o presidente Donald Trump exige para erguer o muro na fronteira com o México, uma promessa de campanha. Em Washington, o senador republicano Richard Shelby diz que chegaram a um acordo, em princípio, sobre o financiamento de programas de segurança na fronteira, sem dar outros detalhes. Assessores afirmam que o acordo inclui pouco mais de $1 bilhão para uma cerca na fronteira mexicana. Logo após o acordo ser divulgado, Donald Trump fez um comício na cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, defendendo um muro que ele disse ser a proteção contra criminosos violentos, drogas e caravanas de imigrantes. Ainda na Espanha, um jovem cria uma solução caseira para sua limitação física, criando braços mecânicos com peças plásticas de encaixar. O espanhol Davi Aguilar tem 19 anos e nasceu com a síndrome de Poland, que impediu o desenvolvimento do seu antebraço e da mão. A ideia de fazer a prótese veio das brincadeiras com um helicóptero de Lego. Apesar da invenção não substituir uma prótese profissional, que pode ultrapassar o equivalente a R$100 mil, permite certos movimentos, agarrar coisas e tem alguma resistência, já que ele consegue até fazer flexões no solo com a sua criação. Mas Davi diz que seu estilo de vida não mudou muito e só fez as próteses para saber a sensação de ter um segundo braço e não para utilizar todos os dias. A prótese, por ser de peças plásticas, acaba por cansar, aperta e deixa marcas no antebraço. Em seu canal no YouTube, Davi Aguilar usa o nickname Han Solo, o herói da série Guerra nas Estrelas, e diz que seu objetivo é mostrar às pessoas que nada é impossível e não dá para ficar parado pela sua limitação física. Atualmente, Davi está no 2º ano da Faculdade de Bioengenharia na Universidade da Catalunha, na Espanha. Ele já está usando o 4º modelo da prótese, colorida, que chamou de Iron Man, em homenagem ao herói dos quadrinhos. E no futuro, ele espera conseguir estudar informática e robótica para criar soluções para quem tem problemas como o seu. Ontem o Palmeiras entrou em campo diante do Bragantino no Pacaembu. Vamos ver como foi. 18 mil torcedores estiveram ontem à noite no Pacaembu. O Allianz Parque vai receber o show do cantor Ed Sheeran nessa semana. Eles não se decepcionaram. O Verdão foi bem e criou a primeira chance abrindo o marcador. Boa troca de passes e Moisés deixou Dudu na cara do gol. Depois foi a vez de Dudu servir Borja. O centroavante foi para cima e sofreu pênalti. Gustavo Scarpa bateu. Goleiro de um lado, bola do outro. No segundo tempo, Borja perdeu essa chance de frente para o crime. A jogada mais bonita foi do inspirado Moisés, caneta no marcador e bela finalização. Mas foi só. Bom para o Palmeiras, que se recupera da derrota no derby para o Corinthians. Bem, a gente continua no futebol. O mundo esportivo se despede de um dos goleiros mais emblemáticos da década de 70, Gordon Banks, autor da defesa do século. Campeão mundial em 1966, o goleiro inglês Gordon Banks morreu aos 81 anos de idade, depois de uma longa batalha contra um tumor nos rins. O Stoke City, ex-clube do arqueiro, anunciou a morte dele pelas redes sociais e fez lindas homenagens ao ex-goleiro. A família se pronunciou e disse que o ídolo inglês morreu tranquilamente durante a noite. A FIFA logo se manifestou sobre a morte de Banks, lembrando que o goleiro foi um dos maiores da história e ofereceu memórias esplêndidas nas Copas do Mundo. A principal delas foi a chamada defesa do século, protagonizada pelo inglês diante da cabeçada de Pelé no Mundial de 1970. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você.
Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, até mais.